Como discutido em vídeos anteriores, principalmente na apresentação do modelo comportamental de tomada de decisão, percepção, cognição, processos mentais assumem um papel fundamental na maneira como as pessoas decidem. Esses assuntos são estudados em profundidade na psicologia, mas aqui devemos fazer considerações sobre esses temas, tá? Com ênfase nas suas consequências para a decisão. Tá? Primeiro, vamos falar sobre percepção. Né? A percepção. O que é percepção? Bom, vamos usar aqui um conceito de Stephen Robbins. Tá? A percepção é um processo pelo qual os indivíduos organizam e interpretam suas impressões sensoriais com a finalidade de dar sentido ao seu ambiente. Né? A realidade, né, o mundo externo, chega a nós pelos 5 sentidos. E aí a gente trata de receber essas sensações, né, organizá-las e interpretá-las. Né? Isso é feito procurando-se sentido. Como assim sentido? O ser humano não assimila informações, tá? Como se estivesse tirando uma fotografia de maneira objetiva ou recebendo dados. Tá? Ele recebe informações e trata de fazer relações. Né? Por exemplo, relações de proximidade, de tamanho, semelhança, diferença, causalidade, por aí vai. Tá? Um copo com água é apenas um copo com água, uma realidade. Mas a gente já começa a perceber que o copo não está cheio. Mas também não está vazio. Está pela metade. Entenderam? Né? Não é apenas um copo com água. Né? Para vocês verem as consequências disso, né? Alguém pode ficar triste, pois acha que o copo não está cheio. E alguém pode ficar feliz, né? Pois o copo não está vazio. Então é isso. Né? Esse é o processo de recepção da informação humana, né? Ou da realidade externa ou objetiva por nós. Um processo bem subjetivo, tá? De percepção. Né? Bom, é importante nesse processo o entendimento dos principais fatores que interferem na percepção e que podem ser agrupados em 3. Tá? Fatores do objeto, do alvo, né? O que está sendo observado, percebido. Fatores do perceptor, né? Quem observa, quem percebe. Né? Fatores da situação, do contexto, a situação em que a percepção acontece. Tá? Então, características do objeto, de quem percebe, da situação, influenciam na percepção. Tá? Vamos dar aqui alguns exemplos. Tá? Do objeto, do alvo. Características do objeto, do alvo. Tá? Pode ser aspectos como novidade, movimento, sons, tamanho, proximidade, semelhança. Né? Observe essa cena. Tá? Um sujeito de terno observando um notebook com um olhar meio apreensivo, preocupado, colocando as mãos como se estivesse até rezando. Ele largou até os óculos. Será que ele recebeu uma notícia preocupante no trabalho? Mas será que ele não está só esperando um arquivo baixar no seu computador? Está pensando em outra coisa? Coisa da sua vida familiar, o que vai fazer no fim de semana? Né? Então, as características do alvo interferem na nossa percepção. Né? Isso é óbvio, não é mesmo? Mas existem também, né, fatores do perceptor. Né? Perceptor, né? Características pessoais, né, de quem percebe, né? Suas atitudes, personalidade, as motivações, interesses, as experiências, as expectativas. Né? Esses fatores interferem na percepção. Né? Dependendo da experiência, por exemplo, percebemos de um jeito ou de outro, né? Um fato, uma realidade. Se temos experiências positivas, né, para certa realidade, né? Se fomos felizes, imagina uma situação que a gente foi feliz frente a um certo fato. Né? Quando um fato semelhante é detectado, né, podemos tender a ser positivos, né, com relação a esse fato. O mesmo acontece para os interesses, as expectativas e por aí vai. Uma mesma realidade pode ser, então, percebida de maneira diferente por pessoas diferentes. Né? E influenciar suas decisões de maneira diferente. Né?
E a situação? O contexto? Sim, influencia também a percepção. Né? Vamos pensar na situação, no contexto, as características da situação, momento ou tempo em que a percepção ocorre, o ambiente, se é ambiente de trabalho, social, situações de pressão e por aí vai. Né? Observe esse sujeito assobiando. Onde ele está? Se ele estiver no ambiente social, ele está curtindo o momento. Tá? Mas se ele estiver no ambiente de trabalho, ele será percebido como um preguiçoso, né? Um sujeito relapso. Né? Imagine a situação de uma empresa. Né? Se a situação for positiva, como, por exemplo, crescimento, aumento no faturamento, né? As mudanças, qualquer mudança, né? Pode ser vista de uma maneira positiva. Né? Mas e se a empresa estiver num momento complicado? Aí mudança pode ser vista de uma outra maneira, né? De forma negativa pelas pessoas. A partir dessa ideia básica, pode-se fazer considerações sobre percepção. Né? Vamos começar com alguns aspectos ligados à percepção sobre pessoas. Né? Duas teorias são importantes na percepção sobre pessoas. A teoria da atribuição e a simplificação do julgamento. Vamos lá. A teoria da atribuição, né, tenta explicar a diferença do julgamento perante um dado comportamento, dependendo do significado desse julgamento. Eu vou explicar melhor isso aqui, tá? Geralmente, perante um comportamento de uma pessoa, seja um comportamento positivo ou negativo, tendemos a pensar em causas internas ou causas externas. Causas internas, ligadas ao indivíduo ou sob controle dele. Causas externas, ligadas à situação, enfrentadas pelo indivíduo. Ele não tem controle. Né? Pense em um sujeito que chega atrasado numa reunião. O que tendemos a pensar? Culpa dele ou da situação? Ele esqueceu? Não foi atento? Ou o trânsito é que o atrapalhou? Né? Então, a teoria da atribuição tenta entender como as pessoas se posicionam frente a essa situação. Tá? Um elemento importante ligado à teoria da atribuição é o chamado erro fundamental da atribuição. Tá? O que diz esse erro fundamental da atribuição? Quando no julgamento do comportamento dos outros existe uma tendência a subestimar a influência dos fatores externos e superestimar a influência dos fatores internos. Tá? A causa de sucesso ou fracasso do outro é dele mesmo e não da situação. Ou seja, quando analisamos os outros, a tendência é pensar em causas internas para o comportamento, seja esse comportamento positivo, adequado ou inadequado. Se ele teve sucesso, mérito dele. Se ele teve fracasso, culpa dele. Né? Por outro lado, existe também o viés de autoconveniência. Né? Nesse viés de autoconveniência, né, a gente costuma atribuir o nosso próprio, né, sucesso a fatores internos e fracassos a fatores externos. Né? Se eu conseguir algo positivo, sucesso, fui eu que consegui. Se eu não conseguir insucesso, a culpa é dos outros ou da situação. Né? A gente tende a achar que acerto, sucesso, né, são causados por nós. Eu fiz um bom trabalho. E a gente tende a achar que os erros, o insucesso, né, como tendo causas externas. Alguém me atrapalhou, o professor, meu pai, o chefe, os colegas de trabalho. Né? Erro fundamental de atribuição e viés de autoconveniência. Teoria da atribuição. Né? Imagine o efeito desses elementos em uma avaliação de desempenho. Perigoso, não é? Além desses erros ou vieses, 3 fatores, né, são importantes na teoria da atribuição. Consistência, diferenciação e consenso. Consistência. Procura-se observar comportamento semelhante na mesma situação. Se o indivíduo, né, tem geralmente o mesmo comportamento, tendemos a pensar que é causa interna, é dele. Então, para o indivíduo que está sempre chegando atrasado a reuniões, quando ele chega atrasado a uma determinada reunião, tendemos a pensar que a culpa é dele. Isso pode não ser verdadeiro para aquele atraso específico. Tá vendo?
Diferenciação, né? Observamos comportamentos diferentes ou iguais em situações diversas. Se o indivíduo tem um comportamento de maneira diferente ou não usual, tendemos a achar que a causa é externa, fora do controle dele. Por exemplo, se o indivíduo é atencioso e dedicado, né, mas se ele chega atrasado em uma determinada reunião, tendemos a achar que a causa é externa, é fora do controle dele. Né? Consenso, todos têm o mesmo comportamento. Se todos têm o mesmo comportamento, tendemos a achar que a causa é externa. Se todo mundo chegou atrasado na reunião, um determinado indivíduo que chega atrasado será visto como impossibilitado por uma causa externa, fora do controle dele. Atenção, como eu disse, essas conclusões podem não ser verdadeiras, mas tendemos a atribuir causas internas ou externas de acordo com esses elementos: consistência, diferenciação e consenso.